Quando esse cara dá mais um passo e ele vem para o sênior, aí muda completamente. Aí você tem um profissional que está extremamente qualificado, esse profissional tem muitas vagas no mercado, essas vagas são tantas oportunidades que ele escolhe aonde ele quer trabalhar, porque esse cara, ele está pronto para esses desafios. Só que tudo isso daqui ele só é possível se você faz uma coisa, se qualifica. Você tem que estudar e estudar o quê? O que o mercado pede. Não adianta você ficar lá, né, estudando aquele cursinho das antigas, achando que isso daí vai resolver. Você tem que estar alinhado com o mercado, porque a gente mexe com tecnologia, galera. E mexer com tech é todo dia muda. E se adaptar a essas mudanças, porque são essas mudanças que vão ser as alavancas para poder trazer posições melhores na sua oportunidade, na sua empresa, na sua carreira e fazer você se desenvolver. E olhando tudo isso, é aí que nasce a oportunidade da pós-graduação em rede de cibersegurança da HackOne. Porque dentro dessa pós-graduação que nós desenhamos, é uma pós-graduação que ela veio para o mercado, olha aqui, ó, ela veio para o mercado com o objetivo de ser realmente a estrutura completa para poder ajudar você no seu desenvolvimento. Então, a pós em rede de cibersegurança é uma pós que vai tratar dos temas atuais do mercado, porque você precisa pegar o conhecimento que você já tem e lapidar ele de um jeito que você consiga estar posicionado com o que o mercado pede. Não adianta nada você estar posicionado com conhecimento que não existe ainda, que não existe mais no mercado, porque simplesmente você vai ter um monte de conhecimento. Então, nós trouxemos para vocês o coração dessa pós-graduação dentro do SOC. E o que é o SOC? O Centro de Operações de Cibersegurança. Se a gente olha para a área de cibersegurança como um todo, a área de cibersegurança ela tem um leque, né, gigante de tecnologias que a gente poderia estar estudando, que a gente poderia estar desenvolvendo, né, e muitos de vocês estudam essas tecnologias hoje em dia, né, você está se desenvolvendo nessas tecnologias, só que se a gente desenhar aqui, ó, um grande guarda-chuva, tá? Isso aqui é um guarda-chuva, esse guarda-chuva, o coração dele é o SOC. E aqui dentro nós temos várias tecnologias, que essas tecnologias elas vão empilhando para que esse centro de operações de cibersegurança ele possa funcionar. E essas tecnologias, a gente está falando de várias. Você está falando de firewall, você está falando de análise de vulnerabilidade, né? Você está falando de análise de vulnerabilidade, você está falando de pen test, você está falando de conformidade, de LGPD. Você está falando de tecnologias que todas elas estão envelopadas dentro do centro de operações de cibersegurança. E aí que começa a ser interessante. E é por isso que a pós-graduação ela teve uma remodelagem para poder ajudar você a estar com a carreira alinhada com o que o mercado pede. Se a gente olha aqui a estrutura da pós-graduação, eu queria gastar bastante tempo explorando esse slide que aborda a nossa metodologia, você vai começar a compreender um pouco mais do que vem nessa estrutura. Tá tranquilo até aqui, galera? Estão compreendendo? Estão entendendo o que a gente está trazendo para vocês de novidade, como que isso impacta diretamente a sua carreira? Manda um hashtag tá tranquilo aí se vocês estão sacando por onde a gente está indo, beleza? Olha só, se a gente olha para a pós-graduação, eu tenho duas partes aqui nessa estrutura, tá? Eu tenho uma parte que ela vai falar muito dos seus alicerces e eu tenho uma segunda parte que vai falar de toda a estrutura da pós. E por que a gente dividiu dessa forma? Porque quando você está construindo a sua carreira, a gente sabe que o fundamento, o alicerce, ele é crucial para você conseguir dar os próximos passos. E se a gente pensa em quais são os alicerces para um profissional que está se desenvolvendo em redes de cibersegurança, são esses que estão apresentados aqui. Dentro do alicerce, nós preparamos aqui para vocês o HackOne Pro. O que é o HackOne Pro? O HackOne Pro é o ecossistema completo da HackOne que leva você para as 3 trilhas. Trilha de redes, trilha de cloud e trilha de cibersegurança. Porque a gente sabe que essa base de conhecimento todos os profissionais eles precisam para conseguir
estruturar o alicerce. E para você não ficar perdido nesse alicerce, existem sim algumas certificações que ela tem o peso essencial para você se posicionar bem no mercado e alavancar aquela jornada que a gente falou do cara que é júnior para o pleno e para o sênior. E essas alavancas, elas estão relacionadas com fundamentos de rede. Sim, senhores. O cara hoje que vai atuar no mercado com cibersegurança, ele tem que conhecer de rede de computadores, porque rede de computadores é o coração. Antes de existir cyber, precisa existir conectividade. Antes de existir qualquer ataque, precisa existir conectividade. E quando a gente fala desses fundamentos, os fundamentos vai ser o coração do alicerce para você conseguir realmente montar essa quantidade de conhecimento, empilhar esse conhecimento que a gente precisa, né?